É agora, vai vir a abertura épica, música de Game of Thrones, tá vindo. E toma na cara explícito o Duncan fazendo essa merda aí. Que misto de sensações eu tive no primeiro episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos. De verdade, eu não lembro de rir tanto com Game of Thrones no geral como eu ri aqui em um episódio da nova série. Essa análise é do primeiro, do segundo e do terceiro episódio, um seguido do outro. No final desse vídeo eu te mostro por que eu tô postando assim. Todas as primeiras aparições Targaryen foram excelentes, começando pelo Daeron Targaryen atormentado pelo sonho profético. Esse é o mesmo dom da Helaena e do rei Viserys Targaryen de sonhar com o futuro, mas não entender ou interpretar completamente, o que deixa tudo mais trágico. Foi muito rápido, mas nesses segundos você já viu o estado que o Daeron prefere ficar, bêbado o tempo todo para fugir do tormento que são os sonhos de dragão. A piada da abertura foi muito bem pensada em vários sentidos, porque ninguém estava preparado para ver um negócio desse. E a abertura do segundo episódio foi na mesma pegada. Vamos ver o terceiro, né? Eu já estava preocupado com a abertura, mas ainda bem que eles deram uma segurada. É aquela risada com um pouco de revolta, sabe? Por ter visto uma coisa tão explícita. É engraçado, mas dá raiva e, ao mesmo tempo, é efetivo. A série jogou na cara que ela não é uma House of the Dragon. Cavaleiro dos Sete Reinos se passa bem no meio das duas séries. 80 anos depois de House of the Dragon e 90 anos antes de Game of Thrones, por isso não tem dragões nesse período aqui. No momento eles estão extintos e só voltarão a existir com Daenerys Targaryen entrando no fogo. É ousado, mas ficou bom, rompe com a grandiosidade da abertura, define o tom da série e o caminho que ela vai seguir. Só não precisava ser tão gráfico, né? Já dava pra entender o que estava acontecendo. No primeiro take da árvore já tava bom pra cortar. Mas também não é só isso. Essa é a primeira vez que o Duncan tá solto no mundo sem o Arlan pra orientá-lo. O Sor Arlan morreu por conta de uma febre que ele pegou justamente a caminho do torneio de Valfrecho, que é pra onde o Duncan decide continuar seguindo. E essa decisão transforma o estômago dele em água, porque ele tá receoso, ansioso, duvidando de si mesmo. O Duncan chega a imaginar que ele pode sim ser alguém muito importante, um cavaleiro de nome. É aquele momento que você se imagina na sua nova vida e isso dá medo, óbvio. É como a gente ficar diante de uma decisão, seja pessoal ou profissional, que a gente sabe que vai mudar a nossa vida. Naturalmente a gente fica ansioso, apreensivo. Nós somos assim. Isso vai deixando ainda mais fácil se conectar com ele. O Duncan é muito real. Ele não é um personagem distante, perfeito, inabalável e já resolvido. Por isso que, se tratando de Game of Thrones, ele é um personagem muito raro. A gente viu, durante mais da metade do episódio, ele foi jogado contra a parede, inseguro, acuado, ainda descobrindo como agir. O Duncan nasceu na Baixada das Pulgas, então ele sempre foi muito pobre, órfão, até que um dia esse homem, o Cavaleiro Arlan, conheceu o Duncan criança, tirou ele das ruas e o tornou o seu escudeiro. Foi criada uma relação de pai e filho. O Duncan foi treinado de inúmeras formas, mas acima disso, o Arlan ensinou os principais valores de um verdadeiro cavaleiro, que é um dos temas que essa série quer te mostrar até chegar no Trono de Ferro, mesmo que a série esteja tão longe dele. O que é ser um cavaleiro? Por que o cavaleiro andante é visto como algo inferior? E como Duncan vai se tornar o alto? E o alto aqui não é de altura, né? Mas sim de grandeza de feitos e atitudes, porque, olha só, se você tem uma boa memória de Game of Thrones, você vai lembrar que o Duncan é citado na série pelo Joffrey numa conversa com o Jaime. Eu não vou falar mais, né, pra não dar spoiler, mas ele vai longe. Nesse momento, ele é um gigante, mas ainda desconhecido, então ele é pequeno no mundo de Westeros. O episódio começou com uma perda, algo triste, né? O Arlan se foi. Só que o episódio substitui chuva pelo sol, tristeza pelo riso, muito naturalmente, muito fácil. O velho tava sendo enterrado e eu tava lá rindo pelas cenas do Duncan tomando só tapão na cara. É impressionante como tudo é tão natural na série. E também acabou sendo simbólico demais as primeiras palavras do Duncan nesse episódio. Eu não sei as palavras certas. A qualidade começou aqui. O Duncan, apesar de não saber exatamente como conduzir o sepultamento do Arlan, ele tenta, ele deseja que fosse algo mais apropriado, mesmo não sabendo o exato texto. O que é justo tá na essência do Duncan. É um gesto muito bonito, porque nas cenas do tapa que ele começou a se recordar sobre apanhar somente quando merecia, tirando aquela vez que comeram a torta e o Duncan acabou levando a culpa, né, e apanhando mesmo assim, ainda assim o Duncan demonstra uma compreensão, tanto que ele dá um leve sorriso ao lembrar que apanhou sem merecer. Por isso ele é um personagem raro que merece todo o protagonismo. Obviamente ele sabe que ter apanhado sem ter culpa não é justo, mas ele compreende. Então o sol substitui a chuva, dando início a um novo capítulo em Game of Thrones. É um começo leve, é pra você se sentir bem, é uma atmosfera muito gostosa que o episódio cria, mas eu tenho que deixar muito bem avisado para que você não se engane. Não é porque o começo teve esse tom leve e cheio de piada que a temporada toda vai ser só isso, que a série toda vai ser só isso. Não.
De forma alguma. O drama e a morte de Game of Thrones está presente aqui muito forte e vai chegar um momento, já no próximo episódio, em que o Duncan vai se envolver num problema real de proporções nível Trono de Ferro. Não tem como escapar, toda história tem que ter conflito, e é óbvio que aqui vai ter, e muito. É que o Cavaleiro dos Sete Reinos equilibra muito bem o bom humor, o íntimo, com o sangue, o drama, o confronto e a perda. E acertaram aqui também. Não há melhor maneira de abrir essa história do que com um título simples e belo de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Você é o cavalariço? Quero que meu palafrém seja escovado, e a veia para os três. Pode cuidar deles? Eu poderia, se eu quisesse. Diálogos idênticos ao livro no momento histórico em que Dunk e Egg se conhecem pela primeira vez. Entre eles não tem defeito, tá tudo muito genuíno. É o duo mais satisfatório e divertido de se acompanhar em Game of Thrones, e tá só no início. Esse menino, além de ser esperto, ter repertório, ter essa afeição afiada e gentil ao mesmo tempo, além dele falar a verdade sem revelar quem ele é, o Egg fala a verdade sem dizer muito, o Duncan pergunta várias coisas pro Egg e ele não mente, o Duncan que não ligou os pontos ainda. O Egg foi mentir agora no episódio 3, né, quando o Dunk perguntou do pai dele. Eu não vou ficar falando óbvio, né, que o dinamismo deles é viciante, que eles saíram direto do livro, isso você sabe, todo mundo sabe, mas um ponto que deixa ainda melhor, o que eu acho muito engraçado, é que é o seguinte, o Egg é o ser vivo mais inteligente que já interagiu com o Dunk, e é uma criança, o nome dele já tem uma sonoridade que indica algo, ele é de King's Landing, o Egg contou isso, inclusive ele falou que ele não é da Baixada das Pulgas, ele se locomove rapidamente de um lugar pro outro, aparece limpo, apesar da roupa ser simples, tem uma sinceridade desconcertante, tem conhecimento, sabe que o Sir Donald não é filho de um pescador de caranguejo, ele é filho do dono das frotas de caranguejo de Westeros, dono da empresa. Essa cena também é muito boa no episódio 2, o Duncan todo ingênuo achava uma coisa quando era outra. Resumindo, o conhecimento do Egg é muito elevado para uma criança aparentemente largada, e ele ainda estava numa estalagem que você tem que pagar para estar ali. Dito isso, o Dunk olha para ele e pensa, acho que é um mendigo órfão. Tipo, é muito bom como Duncan sequer desconfia de qualquer coisa em relação ao Egg. Eu não mudaria nada na interação e no vínculo dessa dupla. Eles se complementam em tela, o Egg aprofunda o Duncan e o Duncan expõe a figura do Egg no melhor sentido. Você e eu sabemos reconhecer um cavaleiro facilmente quando se trata de status e visual. Pega o Jaime Lannister de exemplo. Ele tem a imagem clássica de um cavaleiro de alto nível, no padrão tradicional de Westeros, cavaleiro de nome. Mas e o Duncan? Para começar, não há nenhuma confirmação de que ele realmente foi armado cavaleiro. Ele deseja ser um, mas não tem prova nenhuma de que ele passou pela cerimônia. Tanto que, durante o episódio todo, o Duncan vai em busca de provar que ele realmente possui o título para conseguir entrar no torneio. Dunk vai se tornar o cavaleiro pela pessoa única que ele é, não por conta da cerimônia. Ele nunca passou por isso, ele nunca teve isso. O episódio ainda verbaliza a mesma coisa por meio do Egg. Você não parece um cavaleiro. O Egg fala isso pro Dunk. Daí quando ele chega em Ashford, Valfreixo, que é onde vai acontecer o torneio, para celebrar o nome da filha do Lord Ashford, o Duncan se depara com os melhores cavaleiros da atualidade, bebendo, se divertindo, treinando, com as armaduras mais nobres que ele já viu. Aquilo ali é outro mundo. Mas e o Duncan? Ele é chamado de fazendeiro. O Aerion, assim que ele chegou, ele humilhou o Duncan. Então, apesar do Dunk ter 2 metros, ele se sente pequeno e incapaz, o que só torna essa história brilhante, apesar dela ser simples. Algo parecido com um cavaleiro, só que mais triste. Essa conversa dele com as mulheres ali foi fundamental para ajudar a entender o quão baixo é um cavaleiro andante na ótica geral de Westeros. O Red Knight, o cavaleiro andante, é um cavaleiro sem castelo, portanto sem um senhor, um lord, e que vive de torneio ou de vender a própria espada, ou seja, proteger alguém fazendo um serviço pontual e depois continua seguindo o seu caminho até encontrar outra coisa. A nobreza enxerga isso como mercenários, baixa reputação. Só que na real, em muitos casos, como eu já falei em análise, o cavaleiro andante é o tipo mais verdadeiro de cavaleiro. Afinal, o andante serve quem ele quer, quem ele acredita, não só visando terras e dinheiro, não só puxando o saco. O verdadeiro valor tá no simples e, em termos morais, o Dunk é mais cavaleiro que, 90% dos cavaleiros oficialmente armados em Westeros. O Dunk realmente vai proteger os fracos, vai enfrentar quem for, independente do nome ou do nível de importância. O terceiro episódio tá vindo aí pra isso. É por isso que ele quer o torneio, porque esse torneio é a primeira excelente chance do Dunk de mudar de vida. O principal ele já tem, a alma e os princípios de um verdadeiro cavaleiro que, em muitos
dos casos, até mesmo o cavaleiro de status e nome não possui. O cinturão dele pode ser feito de corda, ele pode não ter o título, não ter o brasão, o nome, mas isso é só detalhe perto de quem ele é. Sir Duncan merece a glória justamente por não ter nascido dentro desse molde, ele não herdou nada, e mesmo assim ele vai conseguir construir do zero. É muito triste e na mesma medida fascinante como os Targaryen sonhadores são trágicos. Esse homem de cabelo castanho claro é o filho do Maekar Targaryen. Ele é o Daeron, conhecido como Daeron o Bêbado. Ele é irmão do mestre Aemon de Game of Thrones, que nesse exato momento tá indo estudar para virar mestre, e o Daeron também é irmão do Aerion e do Aegon. Aegon que agora foi revelado que é o Egg. Esse dom é na verdade uma maldição pro Daeron, né? Porque ele vive desaparecendo, tá sempre alcoolizado, sempre atormentado, e olha, aparição muito curta, mas eu já achei mais fiel a Game of Thrones e muito melhor do que a forma que a House of the Dragon apresentava o dom da Helaena, que é uma forma muito exagerada. A Helaena tem o mesmo dom, só que potencializado de uma forma livre, sem muito critério. É meio que uma farofa, uma mistura de vários poderes dentro do sonho de dragão. E aí, por conta disso, ela consegue até se comunicar à distância por meio da visão. No contexto Targaryen, o que o Daeron tá vivendo é muito mais realista e fiel quando falamos desse tipo de sonho. Por isso eu gostei muito. O Daeron sonhou com Duncan, inclusive, então já se pode esperar algo importantíssimo acontecendo no futuro entre Dunk e os Targaryen. Mais detalhes do sonho serão revelados daqui pra frente, a gente vai ver. E então a minha parte favorita do episódio, que eu votei várias vezes pra assistir de novo e de novo e de novo: a tenda do Lyonel Baratheon. O Lyonel é uma figura absurda nessa época, não só pelo forte sobrenome, mas por quem ele realmente é. A gente vai ver ele lutar no torneio, o cara é uma fúria, só que pela relevância que ele tem, o Lyonel tá muito acostumado com basicamente todo mundo sentindo o medo dele, servindo a ele, usando máscaras, não sendo verdadeiro. E aí, me aparece um completo estranho com 2 metros de altura. Esse indivíduo entra na tenda, come, bebe, não leva nada pro Lyonel e ainda fala que veio pela comida. Excelente momento, inclusive. Olha a cara do Duncan. É óbvio que o Dunk vai se tornar um ponto de interesse pro Lyonel na hora, porque o Dunk acaba sendo a pessoa mais diferente dentro daquela tenda, e isso rendeu cenas viciantes de você assistir, fora o simbolismo. O Dunk é a pureza ali dentro. Veja bem, a partir do momento que o Duncan pisou ali, evidentemente bateu o contraste brutal de realidades, nobreza versus pobreza, e como esse mundo é algo completamente novo pro Duncan, além da gente já ter percebido alguns trejeitos dele, como ele reage com insegurança em alguns momentos se acuando, o Dunk também tem essa linguagem corporal de ficar curvado e fechado se protegendo do mundo. E em alguns momentos isso é perceptível. O Lyonel percebeu. Seja alto, seja você. E é o que começa a acontecer a partir daí. Até que, com a pureza e a sinceridade, o Duncan ganha o Lyonel. Ele veio pela comida, ele veio pelo jantar, e acabou que nem o Lyonel se aguentou, né? Simbolicamente ele acabou se curvando diante da sinceridade do Duncan. A cena da dança é o ato que sela o encontro de posições tão diferentes. É o ponto alto do episódio, na minha opinião. Por 2 razões. Primeiro que ela rendeu esse momento sensacional do Duncan pisando no pé do Lyonel. Olha a cara que ele faz de: meu Deus, eu pisei no pé do Lyonel Baratheon. E agora, como ele vai reagir? É bom demais isso aqui. E a segunda coisa é que o Duncan cresceu, ele evoluiu, ele conseguiu se sentir mais solto nesse novo mundo. É uma grande cena, o Duncan tá vivendo pela primeira vez por conta própria. Após isso, a céu aberto, o Duncan começa a pôr em prática a evolução que ele teve na tenda. Ele ergue a cabeça e muda a postura. Eu sou o Duncan, o alto. A câmera até ajuda a criar esse aspecto dele sustentando a pose lá do alto. Então Dunk se lembrou da conversa que ele teve com o Lyonel, que ele precisa ser alto. E o momento final, ideal, apaixonante, que foi quando eles firmaram o laço, quando o Dunk aceita o Egg. Olha que feição de encanto do Egg ouvindo o Duncan falar que aceita a companhia dele e que mesmo sem ter muito, eles vão compartilhar tudo e o Egg não vai passar fome. Essa cena é tão pura quanto a inocente pergunta do Duncan quando passa a estrela cadente: a sorte é só nossa? Essa pergunta é quase infantil e no sentido positivo, no sentido da inocência, da pureza. E foi um momento tão icônico, tão lindo, que foi eternizado e se tornou o brasão oficial do Dunk. No final, o episódio deixa um sabor tão viciante de: eu preciso mais disso, desse ambiente tão bom de fazer parte. Honestamente, que forma eficiente de abrir a nova fase de Game of Thrones. Que belíssima estreia. Pro primeiro episódio do Cavaleiro dos Sete Reinos, nota 8.
Seguindo a tradição do primeiro episódio, novamente chocaram com o explícito. Por incrível que pareça, a piada aqui tem intenção, tem profundidade. Dessa vez, segundo o Ara Parker, que é o criador de O Cavaleiro dos Sete Reinos, da série, ele queria apresentar o quão sereno era o Arlan em vida nesses flashbacks e como o Duncan passou a ter dificuldades quando ele pensa em que estilo de vida ele deveria ter. Obviamente eu não vou aprofundar no primeiro frame do episódio, né? Não precisa. Eles estão tirando sarro do Arlan de uma forma diferente. Agora, o Dunk, esses flashbacks aí que apareceram pra gente também estavam na cabeça do Duncan. Obviamente tirando a primeira cena, porque ele fica pensando o seguinte: eu devo ter uma vida diferente do Arlan ou eu devo seguir o meu antigo mestre até no estilo de vida? Esse episódio colocou bastante esse questionamento na mente do Duncan. Uma vida sem pertencimento, vivendo à margem de rios, sem conforto e sem o ponto mais alto que um cavaleiro pode chegar. A guarda real, ele vai ser um Arlan 2, ele nunca vai ganhar um torneio. Ele fica dividido entre honrar a memória do Arlan e lidar com essa lacuna que a morte dele deixou. Carne dura e salgada é o nome do segundo episódio, que é o alimento dos Cavaleiros Andantes, que é o nome do primeiro episódio. Eles se conectam além do óbvio, com o Duncan ainda buscando provar quem ele é, reforçando esse tema da identidade, provação e honra, que no caso dele vai sendo construída nos pequenos gestos de lealdade, honestidade e visão quase intacta que ele tem do Arlan, que praticamente ninguém se lembra quem foi. Sir Arlan é irrelevante em Westeros e é irrelevante na vida de muitos ali porque quase ninguém quer ajudar. É uma dura realidade que o flashback ajuda a montar e desmontar. Então é a memória afetiva do Dunk versus a realidade crua do homem que o Arlan foi. Cavaleiro dos Sete Reinos está sabendo muito bem como ser simbólica o tempo todo. Olha a ferida aberta no braço do Arlan, que evidentemente, além de anunciar a morte do Arlan, pelo visto ele só continuou entregue à vida que ele sempre teve até o final. Ele não se importou nem com a ferida. O Duncan não pode seguir esse caminho. E ele não vai, mesmo ele tendo afeto, respeito e um carinho enorme por cada lembrança dessa. E aí eles chegam. A atmosfera do torneio já fica diferente até no seu psicológico, porque você sabe que ali estão os Targaryen e apesar de ser uma história diferente, os problemas continuam iguais. Ainda é Game of Thrones e Targaryen traz com ele fogo, morte e sangue. Não tem como escapar, nem mesmo nessa história que começa tão leve e engraçada. Quando eles chegam, o destino do torneio e até do Trono de Ferro é completamente alterado. Baelor, Maekar, Valar e Aerion Targaryen. Baelor e Maekar são irmãos, os dois são filhos do rei Daeron II, que obviamente não está presente no torneio, então ele não vai aparecer. O reinado dele já está no final, então não tem muita relevância a presença do rei Daeron na história. E esses dois irmãos, o Baelor e o Maekar, também têm filhos. O Valar Targaryen é o filho do Baelor, por isso ele tem um cabelo escuro, puxou do pai, e o pai, o Baelor, puxou o cabelo da mãe dele, mas eles são legítimos. E o Maekar é o pai do Aerion, do Aemon de Game of Thrones, do Aegon e do Daeron, o Bêbado. Daeron e Aegon são os dois Targaryen desaparecidos que o Maekar tá procurando, como é mencionado no episódio. Nesse momento aí, eu lembrei na hora da cena do Jon e da Daenerys se encontrando, porque quando eles chegaram e o cara apresentou o Baelor com vários títulos, né? O honrado Baelor Targaryen, o primogênito do rei Daeron, príncipe de Dragonstone, mão do rei, herdeiro do Trono de Ferro. Ah, e esse aqui é o Maekar. E seu irmão, Maekar. Eu lembrei muito do Davos falando, esse é o Jon Snow. Ele é rei no norte, depois da Missandei citar 300 títulos da Daenerys. O Maekar só dá uma olhada de lado já sem paciência nenhuma porque ele nem queria estar aí, né? Ele tá de saco cheio. E não tem jeito, quando é pra ser, nada vai impedir. Quem é a primeira pessoa que o Aerion encontra e interage quando chega? O Duncan. Tinha que ser o Duncan. Desde o primeiro contato, o primeiro olhar, eles já conflitaram antes do verdadeiro conflito. E assim, você pode não saber nada dele, mas o Aerion tem uma presença, um jeito de olhar, falar, julgar, que você já percebe que algo vai dar errado, algo vai acontecer. Você pode não saber o que, mas algo vai acontecer. Eu falei isso em análise de teaser, trailer. Eu já conhecia esse ator, o Finn Bennett. Ele fez True Detective, a temporada da Terra Noturna, e nessa série, que foi o primeiro projeto que eu vi dele, a atuação dele é mais contida, até porque a história não é boa, né? Então nada ajuda. True Detective é espetacular só na primeira temporada, o resto é descartável, então ele não chama tanta atenção. Agora, como Aerion, ele tá transformado, e olha que ele teve segundos de tempo de tela, segundos, mas já foram suficientes para deixar no ar a ideia do Aerion que é perigosíssima. Ele tá muito bem. Eu vou deixar os elogios pro terceiro episódio, que vai ser o episódio do Aerion Targaryen. A gente vai ver muito mais. E pensar, né, que esse cara é irmão desse cara.
Eu achei muito bom como o Aerion julgou o Dunk no sentido do episódio ser efetivo, né, em fazer isso muito bem, na hora de mostrar quem é o Aerion em poucos segundos só nessa forma dele de olhar. O Aerion já chegou tratando o Dunk como se ele fosse um criado, um servo, só por conta de visual, de roupa, julgando a vestimenta humilde do Duncan. Ele ainda humilhou o Dunk soltando esse comentário de que a cavalaria vive dias tristes, afinal esse cara vestido assim é cavaleiro. E olha, finalmente eu vou poder elogiar com fidelidade, porque depois de 2 séries, Game of Thrones e House of the Dragon, a House of the Dragon até que fez um trabalho bem melhor nesse sentido do que Game of Thrones, mas depois de anos a HBO finalmente colocou as armaduras da guarda real do jeito certo. Branca e reluzente, ostentando esse símbolo da coroa cercada por 7 espadas. Essa é a armadura da guarda real que eu sempre quis ver, e é assim que ela é no original. Esse homem é o Lord Ashford, o responsável pelo torneio, e aqui tá a filha dele, a Gwyn, que é a rainha do amor e da beleza do torneio de Valfreixo. O melhor do segundo episódio começa a partir desse ponto, a interação do Duncan com o Baelor e o Maekar. A interação diante desses gigantes em nome, história e dinastia, de verdade me empolga mais do que uma cena de ação. Sabe por quê? Os personagens são tão bons que você fica ansioso e vidrado para eles se encontrarem e conversarem, independente do que vai sair dessa conversa. Eu sinto isso no episódio a cada minuto, e isso é um mérito absurdo da adaptação. O impeditivo para entrar no torneio finalmente chegou ao fim, graças ao Baelor Targaryen. Esse cara é um bom homem, é um bom Targaryen, totalmente diferente do Aerion, deu pra perceber, né? Ele deu toda a atenção ao Duncan, resolveu a questão dele. O Baelor é um cara interessado na história, ele presta atenção, ele realmente seria um bom rei. O Duncan não tava puxando o saco dele quando ele falou isso, e o Baelor se lembrou do Arlan enquanto nenhum outro conseguiu. Ele se sente orgulhoso por conta disso. Ninguém mais ali conseguiu ter esse nível de consideração, empatia e memória para ajudar um simples cavaleiro. E é normal, as pessoas não se importam muito com os outros, ainda mais se for desconhecido. A gente quer saber da nossa própria vida, do que vai fazer diferença pra gente. É normal. Então é por isso que o Baelor sente um orgulho pessoal. Ele foi diferente dos demais. Mas antes disso, teve a Gwyn deixando a sua contribuição perfeita pro episódio, porque ela plantou a frase na cabeça do Dunk. A Gwyn comentou que os filhos do Maekar desapareceram e que provavelmente eles estão mortos. Essa frase, esse negócio, ficou na mente do Duncan, e eu dei uma risada sincera quando ele falou: rogo pra que não os encontrem mortos. Tipo, ele não falou na maldade, óbvio. A frase da menina que ficou na mente do Duncan, ele ficou preso no diálogo, e isso é muito bom. É pra gente ver como o Duncan é um cara muito peculiar. Até se escondendo ele é engraçado. Essa série tá me fazendo muito feliz, isso é fato. O Maekar tava assim com a feição fechada, sem paciência, porque, sim, ele não é carismático, ele é um cara mais severo, pouco empático, como deu pra ver, então esse tipo de assunto pra ele é meio insignificante, tanto que o Maekar fica até surpreso ao ver o irmão demonstrando compaixão e interesse no problema do Duncan, fica surpreso de ver o Baelor lembrando de quem é o Sor Arlan, e é complicado, né, porque são 4 filhos do Maekar, sem contar as meninas, e eles são muito diferentes um do outro. O Maekar sofre demais com os filhos, um é maluco, narcisista, cruel, o outro tem sonhos o tempo todo e tem que se embebedar pra fugir da vida que ele tem, da realidade que ele vive. O outro tá sendo enviado pra ser mestre, né, vai abandonar tudo e vai estudar na cidadela. O outro quer andar por aí bem longe do trono e da capital, então só as filhas dão sossego. Pra piorar, o Maekar é um pai terrível. Na minha opinião, isso já é definido. É o melhor duo de Game of Thrones. É a melhor dupla de todo o universo da série. Lindamente nasceu com eles dois o novo brasão do Sir Duncan, o Alto. Já que ele não tem herança, sobrenome, o que poderia representá-lo? A vida, os momentos que o Duncan vem colecionando, construindo até aqui. Aquela árvore que o Duncan usou como abrigo com o Egg, junto da estrela, formaram um novo e belíssimo brasão do Dunk. Ele não herdou, mas ele criou com esse menino que é tão especial. E falando nisso, mais uma vez, o Egg salvou o Duncan quando ele estava encantado, apaixonado, sem jeito, conversando com a Tanzel, a alta demais. Alta no tamanho certo pra... E aí o Egg respondeu na hora, salvando o Duncan. Mas o que o Duncan pensou é que ela é do tamanho certo pra ele beijar. Então, os confrontos começam. E é mais um espetáculo. Essa é, logicamente, a primeira vez que o Duncan percebe de verdade o que ele tá prestes a enfrentar. E a cena trata isso muito bem, com o silêncio, a tensão, a lança batendo no escudo, o cavaleiro sendo formidável até na forma de se mover em cima do cavalo. E até pro Egg foi algo novo. Ele nunca tinha visto um torneio de verdade pessoalmente, mesmo ele sendo um Targaryen.
e as chances do Duncan vencer, agora que ele viu isso tudo, são ainda menores no psicológico dele. Claro, eu no lugar dele também ficaria com esse nervoso da novidade, porque todo mundo ali parece saber exatamente o que fazer. E então bate essa sensação de ansiedade e isolamento no Duncan. Mal sabe ele que ele vai ter que enfrentar algo muito pior do que o torneio. Vai ser aí que ele vai demonstrar como ele é corajoso, porque mesmo com medo e cheio de incertezas, o Dunk vai enfrentar o que for necessário. Mais uma vez o Egg compartilhou seu conhecimento com a história de Westeros, falando sobre as rebeliões Blackfyre. Bastardo Blackfyre, do que o Egg tá falando. É possível que você já conheça as rebeliões Blackfyre, mas fazendo um resumo direto ao ponto, essa rebelião foi uma guerra civil causada pela legitimização dos bastardos do rei Aegon IV. Antes de morrer, o Aegon legitimou todos os filhos bastardos dele e todo mundo virou um possível herdeiro ao trono. Só que nesse ponto, o Daemon já tinha assumido o trono, porque ele é o filho legítimo do Aegon IV. O Daemon não era bastardo, então ele não foi legitimado, ele sempre foi legítimo. Então Daemon Blackfyre, também filho do rei Aegon IV, que legitimou todo mundo, decidiu tomar o trono do irmão, que é o Daemon II. Conflito semelhante ao da House of the Dragon. O Daemon tentou tomar o trono do Daemon II, que é o rei atual de O Cavaleiro dos Sete Reinos, criando a rebelião, essa guerra que aconteceu anos antes de O Cavaleiro dos Sete Reinos. No fim, o Daemon venceu e continua reinando até hoje. Porém, ficou um legado de ódio, vingança, que ainda assombra Westeros durante a jornada de Duncan Egg. Tenho que dizer que os 2 primeiros episódios dessa série é a Canção de Gelo e Fogo retirada do papel e jogada na TV. É uma grande adaptação até aqui. Para o 2º episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos, nota 7. A única forma de salvar o amigo foi revelando seu maior segredo. Eu já li essa história no livro mais de uma vez, eu já li O Cavaleiro dos Sete Reinos, eu sei exatamente o que vai acontecer, mas a euforia, a empolgação que eu senti quando Duncan socou o Aerion, derrubou ele no chão, e o Egg chegou revelando que ele é o Aegon Targaryen pra proteger o Dunk, foi como se eu estivesse vendo aquilo tudo pela primeira vez. Que episódio, o maior até aqui, o melhor. Inclusive eu vou começar a análise pelo final, não tem como. Depois a gente volta no início do episódio, que teve uma estrutura excelente por sinal. Temos que falar da profecia do Aegon, o improvável. Mas observa, o episódio começou aprofundando de forma linda e direto ao ponto a relação entre Dunk e Egg, aumentando a conexão principalmente nessa cena confortante deles comendo juntos, e que sanduíche bem feito, né? Então primeiro nós fomos confortados com a leveza, depois veio mais um sinal fortíssimo, uma apresentação parcial de quem é o Aerion. Ele intencionalmente quis acertar o cavalo, ou seja, desprezo total pela cavalaria, mas ainda não era o Aerion na sua totalidade, mas a partir daí o episódio já estava dominado com a antecipação, a atmosfera que o Aerion cria, que o episódio cria muito bem, terminando na total natureza perversa do Aerion Targaryen. Para começar, nós temos que entender que o ataque do Aerion a Tunzel vai além do que já é evidente, não é só porque ele é sádico, narcisista, etc. Dentro desse contexto de como o Aerion se sente e se reafirma, ainda existe mais uma motivação e frustração que move o Aerion, e ela começa aqui. Os Targaryen vão para esse torneio, o Baelor, o Maekar, Aegon, Aerion, especialmente o Baelor e o Maekar, com uma intenção diplomática de marcar presença, aparecer para o povo. A Sarah Smith, que é coprodutora e diretora da série, fez questão de destacar isso, porque apesar de ser óbvio, apesar dos Targaryen conseguirem reinar sem dragões, é inegável, reinar do Targaryen sem dragão pode ser visto como um período fraco, a casa perdendo força, abrindo portas para o povo questionar a dinastia. O que permitiu o Aegon conquistar o continente foi o Balerion, foi o fogo, dragões dele e das irmãs. Boa parte do povo odeia os Targaryen pelo que eles são e o que eles fizeram. A cena do Raymond esculachando a família representa muito bem isso, mas com o dragão o povo ainda teme, o povo é obrigado a se sujeitar, entende? Embora, por exemplo, o Daemon II, o rei atual, tenha conquistado Dorne, unificado os reinos sem fogo, sem espada, e sim com um casamento. Aliás, por isso o Baelor tem cabelo escuro, a mãe dele é Dornesa, o Baelor é filho do rei Daemon. Então é óbvio que é mais fácil controlar 7 reinos com um poder de fogo desse do que 100. Mas e quando esse poder, a maior criatura valeriana, é extinta? É nisso que o Aerion pensa
o tempo todo. O Aerion enxerga os Targaryen nesse momento não só como a dinastia que não tem mais o seu maior poder, mas como algo vergonhoso para ele. E por sinal, o Aerion pensa e sente que ele é um dragão de verdade, então ele quer mostrar isso para as pessoas que estão ali, observando os Targaryen marcando presença. E é o que ele faz, começando pelo torneio. Ele se exibe, ele usa a armadura Targaryen mais imponente já vista em toda Game of Thrones. Quando o Aerion abaixa a viseira, ele apaga o rosto humano e assume o ego, a identidade, o fogo, o dragão que ele pensa ser. Todo mundo viu do que ele é capaz. E aí vem a Tenzil fechando esse elo. Ela fez uma apresentação linda, coreografada, muito bem feita, mas nessa apresentação ela mata justamente a criatura, o símbolo que tanto fere o Aerion, além de simbolizar a atual fragilidade do poder Targaryen. Um dragão morrendo. Ele se ofende. E ele queria muito ter um dragão. Ele queria ter nascido na época que eles dominavam os céus de Westeros. O teatro é uma ofensa a ele, a família Targaryen, isso na ótica do Aerion, obviamente combinado com toda a necessidade de aprovação e atenção. Tudo isso tá dentro do Aerion Chama Viva. Ele chega em silêncio, esse silêncio domina o interior do lugar e todo mundo já sabe que algo vai acontecer porque o dragão nunca pode perder, criando a melhor cena da série. Olha isso, o choque, a fúria no olhar e na reação brutal do Duncan. Toma soco, toma chute, tu não é um dragão? Então voa. Mano, o Duncan arremessou o moleque como se ele não fosse nada. Mas quando o Aerion levanta, sabe qual é a primeira coisa que ele tá pensando? Ele tá fascinado e impressionado com esse homem desconhecido que teve a coragem de bater em um príncipe Targaryen pra proteger uma mulher sem nome. Então ele tá pensando, como esse cara se atreve? Por que ele fez isso? O Aerion não tava esperando por isso. É dessa forma que o Aerion levanta com a boca repleta de sangue. E olha, até o jeito que ele lambe a boca com a língua vermelha passa uma mensagem. É um trejeito, ele levanta buscando recuperar a posição de poder depois de ter apanhado na frente de todo mundo. Ele fica interessado em descobrir quem é o Duncan e por que ele fez isso, mas rapidamente o Aerion tem que dominar a situação mais uma vez, porque tá todo mundo olhando. Então ele não pode levantar de qualquer forma. É aí que ele decide arrancar os dentes do Dunk com 4 homens para segurar o cara, de tão furioso que ele tava. Mas Aegon Targaryen, o escudeiro, que é o nome desse episódio que pertence ao Egg, surge para salvar a vida do seu melhor amigo. Que cena espetacular que vem acompanhada de um novo problema, a quebra de confiança. O Egg só revelou que ele é o Aegon porque o Dunk ia morrer, então não tinha escolha, mas o Dunk vai ficar completamente decepcionado. Olha aqui, ele tá com uma feição de incrédulo e aos poucos ele vai mudando para um olhar de decepção, então o relacionamento deles vai ganhar uma nova fase. É só se colocar no lugar do Dunk. Esse tempo todo ele tava na companhia de um príncipe Targaryen e esse príncipe disfarçado preferiu não contar algo tão sério, algo tão importante mesmo tendo todas as oportunidades de fazer isso. No começo o Egg não mentia, eu até falei isso nesse vídeo na análise do outro episódio, mas depois o Egg começou a mentir quando o Dunk perguntou do pai dele. Não tem como, o Dunk vai se sentir traído por conta disso, pelo menos no começo. Mas o coração do Dunk sabe que esse menino é o primeiro verdadeiro amigo que o Dunk faz na nova vida dele sem o Alan. Na primeira reação, na mente do Dunk, ele foi feito de bobo por alguém que ele pensava ser um amigo. Mas é muito mais complexo do que isso. A relação Dunk e Egg só foi verdadeira e natural assim desde o início, ela só foi possível porque no começo o Egg escolheu não revelar nada. Então o episódio foi muito bem em investir nesse aspecto da relação, de você confiar em alguém e depois essa confiança ser rompida por conta de uma mentira que, no fundo, é pra cuidar e proteger. É por carinho. O Egg tem carinho pelo Duncan. Ao mesmo tempo que o episódio tem o plot twist Targaryen, tem a revelação, então ela é forte, a prioridade é o laço, que o Egg tá com receio de perder com o seu verdadeiro amigo. Então, no fim, a cena serve às duas audiências. Ela funciona para quem já leu e sabia o que ia acontecer, meu caso, e quem não sabia de absolutamente nada. É isso que eu tenho que te perguntar, porque eu quero muito saber. Eu senti uma emoção, um sentimento muito bom o episódio todo, mas especialmente na cena final. Foi muito emocionante de várias formas diferentes, então eu fico pensando em quem nunca leu a história e nem suspeitou que o Egg era um Targaryen esse tempo todo. Imagina como deve ter sido a surpresa, a emoção, a euforia da pessoa que não leu o livro e não sabia de nada. É isso que eu quero saber. Comenta aqui. Você já leu Cavaleiro dos Sete Reinos ou você já sabia, já tinha tomado spoiler de que o Egg era o Aegon? O que
que você sentiu nessa cena? Inclusive eu tô deixando o link do livro O Cavaleiro dos Sete Reinos aqui na tela e também aqui embaixo do vídeo, que como você pode ver pela série, é um livro fantástico. O Martin quer escrever mais, inclusive. E ainda tem mais um detalhe, a gente tá aqui falando do Aegon salvando o Duncan, mas ele não salvou só o Dunk. O Aegon também salvou a menina, porque o Aerion podia fazer muito mais com ela, e ele ia fazer muito mais com ela, se o Egg não tivesse corrido pra avisar o Duncan. Indiretamente o Egg poupou a Tunzel de uma tortura ainda maior. Como eu mencionei, o início do episódio é leveza, conforto, eu já vou falar da profecia do improvável. A abertura é o Egg sendo o escudeiro que realmente cuida do seu cavaleiro, então ele se afastou para treinar o Trovão, que é o cavalo de confronto do Dunk. É o que ele vai usar em cada luta, mas o Egg quer ajudar até o cavalo, ele quer que o Trovão seja o mais forte possível, além de ensaiar como ele próprio vai entregar as armas para o Sir Duncan o mais rápido possível. É um treino. Conviver com o Duncan despertou essa sensação de aprendizado, compromisso dentro do Egg. Eles estão se tornando uma família de verdade. O Peter Cleff, que é o ator do Duncan, contou que ele tem um irmão mais novo e logicamente eles são muito próximos, né? Então fazer essas cenas com o Egg trouxe essa sensação genuína, real, de construir uma relação, ir se conhecendo, se divertindo, zoando um com o outro, coisa que o Egg e o Duncan fizeram nesse episódio, aproveitando a companhia um do outro, até chegar no nível do maior cuidado, da proteção. E na primeira situação onde tudo ficou crítico, quem protegeu foi simbolicamente o irmão mais novo, o Aegon com o Duncan. E o Dexter, esse ator, olha, foi a melhor atuação dele até o momento. Foi o episódio que mais exigiu do Egg, do Dexter, e não faltou nada. Esse garoto é muito bom, 11 anos e já tá atuando nesse nível. Eu tô gostando muito de ver o carinho que essa história tem pela cavalaria e os cavalos, não só como o Dunk cuida deles, o Egg, mas como sempre tem profundidade, não é só uma cena bonita com o cavalo passando. No momento que o Egg conversa com o Trovão, acalma ele quando chega o Cavaleiro Sem Olho, aquilo tudo tá conversando com a gente. Eu acho que os cavalos não gostam de ser comandados assim como os homens. O Egg tem uma maturidade e um senso que impressiona. Ele é novo e solta uma frase dessa com tanta nuance, ele se preocupa até como um cavalo deve ser tratado, que é com a força e a condução correta. Ninguém gosta de ser comandado e conduzido, a menos que seja para o caminho ideal, com a condução ideal, leal, servindo quem realmente tem valor. O Duncan e o Egg. E ele continua. Na conversa sobre o futuro, o Egg menciona que vai se casar com a segunda mulher mais bonita, porque a mais bela ficará com o Duncan. Olha isso, o Egg já tem um senso político muito interessante, entendendo posições, hierarquia, lealdade e o mais importante, o lado humano, o lado plebeu no caso, o mais baixo, que é a realidade de muitos, inclusive a do Dunk. O Aegon tá aprendendo e absorvendo isso muito com o Duncan, com alguém que veio da pobreza de fato. Isso é uma coisa que o Maker não consegue ensinar. Então o Egg tem sido moldado, ele tá unindo a política com a ótica humana de quem vive e viveu lá embaixo. Isso é raríssimo, quase inexistente em Game of Thrones, um governante que tem essas qualidades que o Aegon vai ter. E esse encontro aqui também foi excelente porque, em apenas uma cena, a série desconstrói um padrão que muitas histórias iam querer seguir, que é o escudeiro pequeno, esperto, que todo mundo gosta, sozinho, possivelmente em perigo, precisando do Duncan para salvá-lo. Seria muito fácil surgir com o Duncan ali para proteger o Egg, bancar o herói, o cara enorme que salva o pequeno e indefeso escudeiro. Nesse contexto aqui, muitos filmes e séries iriam por esse caminho, mas aqui é o oposto. O Egg sozinho resolve a situação que ele se colocou, e ele resolve com inteligência. Esse cavaleiro é o Robin Wrestling, que é um cara muito destemido. Você vê, ele perdeu um olho e continuou no cavalo, então ele não desiste fácil, ele é muito durão e de fato o Egg tá certo quando disse que o Robin vai ouvir falar do Duncan. Ele vai, isso aqui não foi uma passagem à toa, ainda mais quando o Robin fala sobre ser convocado. E então, a profecia. Essa mulher, que é a mesma atriz que estava na estalagem, recebendo o Dunk, olha que peculiar, né? Não sei se você também percebeu, ela profetizou o verdadeiro futuro do Aegon e do Duncan. Então ela não mentiu. Eu vou explicar isso sem te dar o spoiler maior, porque a profecia por si só, né, já é um spoiler. A HBO ama fazer isso. Tem uma cena muito parecida com essa em House of the Dragon, revelando o futuro da Rhaenyra, e eu sei que alguns podem ter achado essa cena desnecessária, justamente por ficar revelando o futuro dos Targaryen e de quem tá envolvido. Eu discordo, eu vejo uma utilidade aqui.
eu vejo como uma forma do episódio reforçar para você que assiste Cavaleiro dos Sete Reinos que essa história não vai ficar apenas nas aventuras de Dunk and Egg, por mais que a série seja exatamente isso e seja excelente, mas ainda é uma história de Targaryen, com Targaryen. É lógico que eles vão chegar no topo, no Trono de Ferro. Com isso, um evento muito importante na história dos Targaryen vai atingir o Dunk e o Aegon no dia do nascimento do Rhaegar Targaryen, o pai do Jon Snow. Muito importante isso aqui. Não há como ninguém afirmar hoje que a série não vai saltar no tempo e apresentar esses eventos que a mulher profetizou. Ainda mais com Arya Parker falando que ele quer que a série dure 10, 20 anos, né? Ele quer dar tempo pro Dexter crescer e continuar no papel do Aegon. Exatamente como foi com Game of Thrones. O ator do Brandon, por exemplo, da Arya, eles começaram criança e terminaram a série adultos. A série pode sim chegar nesse período avançando no tempo, embora eu pense que isso não vai acontecer e eu não quero que isso aconteça. Eu prefiro que a série chegue no fim quando Egg sentar no trono, se tornando Aegon V. Mas de qualquer forma, tá revelado, um evento insano numa escala bizarra está reservado para Egg e Dunk. Sim, o Duncan vai ser muito rico, e aqui tá o ponto interessante. O rico aqui não se limita somente a financeiro. Quando ela fala mais rico que um Lannister, ela pode estar se referindo, por exemplo, ao livro branco dos Cavaleiros, onde o Duncan vai ganhar 4 páginas e o Jaime Lannister uma. Pode ser riqueza no valor da vida, isso realmente faria muito sentido, e pode ser também por conta de uma personagem ruiva que ainda não apareceu, a Viúva Vermelha. Vai ter um envolvimento entre ela, o Duncan e um Lannister, mas eu não vou dar spoiler sobre, ela nem apareceu ainda, né? A mulher citou que a morte vai ser pelo fogo, então sim, vai ser um evento trágico que envolve magia e dragões. Vai ser intencional. Vai ser postado um vídeo só pra contar essa história e aí sim, com detalhe e com spoiler. Agora, na minha opinião, quando a mulher profetiza que todos que o Aegon conhece também vão celebrar a morte dele, na verdade, eles estão celebrando o nascimento do Rhaegar. O Rhaegar Targaryen nasce no mesmo dia e lugar que o Aegon perde a sua vida. Você pode interpretar assim, mas pode ser também a nobreza odiando o Aegon, já que ele vai ser um rei muito próximo do povo comum, justamente por ter crescido com o Duncan. Egg vai ser conhecido como Rei Aegon, o Improvável, porque além dele ser o 4º filho do Maekar, o Maekar também é o 4º filho do Rei Daeron, ou seja, nesse momento o Egg tá muito longe da linha de sucessão, ele tá muito longe do trono. Para ele se tornar rei, vai ter que morrer muito Targaryen, alguns vão ter que recusar a coroa para chegar até o Aegon. Vai ser uma cadeia absurda de eventos e por isso ele vai ganhar um dos títulos mais adequados para um rei Targaryen, o Improvável. Eu vou te contar toda essa história num vídeo dedicado com spoiler. Agora o Duncan vai ser julgado pelos 7 por ter agredido um príncipe Targaryen e o verdadeiro conflito vai começar. Pro terceiro episódio, que eu considero o melhor até aqui, nota 9.